Esse treinamento de uso do laboratório virtual de programação tem como objetivo ensinar vocês, ajudar vocês a aprender sobre programação, né, de algumas operações básicas de álgebra linear. E nessa primeira parte que vai ser com vetores, tá legal? Vamos trabalhar com várias operações com vetores. Quer dizer, qualquer dúvida que vocês tenham, tem aqui um link nesse material, tanto no JupyterBook quanto no PDF, tem um link lá para o Wikipedia, para vetores. Geralmente as coisas vocês conhecem, essas coisas que estão aqui. Deixa eu acertar esse cara aqui. E no final dessa etapa, vocês vão estar sabendo fazer programação de algumas operações básicas de vetores. Soma, subtração, multiplicação por escalar, normas, tá? E outras operações. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, e aí minha recomendação é o seguinte: entrem direto aqui, ou no Octave, ou no ambiente aqui de programação do AVA, tá certo? Aqui na parte ligada ao segundo treinamento com o Laboratório Virtual de Programação, entre aqui em treinamento de vetores, tá certo? Entre aqui, editem um comando, edite um arquivo, pode chamar de principal, porque depois nós vamos fazer vários outros arquivos aqui, né? Soma de vetores, subtração de vetores e outros mais, tá certo? Vamos botar tudo aqui. Então, bota um principal para chamar os outros, tá certo? Então, vamos começar aqui do começo, né? Botar dois vetores, tá? Um vetor de três entradas, outro de três também, tá certo? Nesse período agora, nesse momento, nós vamos chamar vetor tanto vetor em pé quanto vetor deitado. Em geral, em álgebra linear, vetor é sempre alguma coisa em pé, né? Alguma coisa n por 1. Mas nós vamos flexibilizar um pouquinho isso por aqui, tá? No início, vamos sempre estar com o vetor em pé, depois vai ser deitado, depois vai ser dos dois jeitos. Vocês vão entender por quê. Importante é a programação. Então, primeira coisa, vamos entrar com esses vetores aqui, tá certo? Isso aqui são os comandos em Octave. Você pode digitar isso lá no seu programa principal. Vou digitar aqui dentro para vocês verem o resultado. Tá? Bom, entraram as três saídas aqui, né? O x, o y, e mais importante, a soma de x com y, que não tem nenhuma dúvida aqui, né? 12, 5, 7,33, tá certo? E agora, o primeiro programa que nós vamos fazer é tentar fazer a mesma coisa que o Octave faz, né? Com esse sinal de mais, nós vamos programar esse sinal de mais aqui para ter a solução em Z, tá? Então, nós vamos fazer aqui primeiro um laço bem simplesinho, tá? O mais simples possível, depois a gente vai ver que a gente vai ter que melhorar bastante isso, onde a gente vai fazer um loop, né? Um for, ou seja, variando o contador aqui de 1 até o tamanho de x, tá certo? Tá certo? Quer dizer, size x de 1, não sei se vocês lembram, mas dá o número de linhas do vetor x, né? Se fosse 2 aqui, daria o número de colunas, que no caso, se é um vetor, é só uma, né? É um vetor em pé, né? Então aqui dá um número de linhas de x, tá? E aqui eu saio somando, né? A primeira coordenada de x com a primeira coordenada de y, coloco na primeira coordenada de z. Segunda, na segunda, até o final. Tá? No caso aqui são 3, né? São três entradas até 3, né? Até Z3 igual a X3 mais Y3. Isso aqui, então, pessoal, vocês têm que fazer isso e rodar. Aqui aqui já pode dar um monte de problema, mas vão testando aí, vão tentando fazer para a gente dar essa primeira quebrada aí no gelo, né? Então, agora vamos melhorar um pouco esse código, tá? Vamos melhorar um pouco esse código. A primeira passo que a gente vai dar para melhorar é o seguinte: repara que eu estou esse vetor z ele não existia antes, tá? E eu estou aumentando esse vetor z a cada passo do laço. Era z1, depois z2, depois z3, entendeu?
Então, geralmente em programação é mais interessante que você, antes de fazer um laço, você já guarde um espaço para esse vetor, tá certo? Chama-se alocação de vetor, reserva de espaço de memória, é o que você quiser chamar, tá certo? Então, esse aqui é um passo bastante importante do ponto de vista vamos dizer assim, da performance do programa, porque quando você define um vetor dentro do laço, isso pode dar muito problema. Isso pode transformar o teu programa num programa muito lento, dependendo do tamanho desse vetor. Né? Se for um vetor pequenininho, não, você não vai ver diferença, mas se for um vetor que vai crescendo, que vai rodar um programa de verdade, é fundamental fazer isso. Outra coisa também que eu vou fazer aqui é que eu vou botar, em vez de colocar essa função aqui dentro do loop, né, aqui dentro do contador, eu vou colocar essa função que calcula o número de linhas de x fora do loop aqui, botar como final e botar um número aqui. Isso não tem muita diferença, é só uma metodologia mesmo de não complicar o interpretador, no caso aqui do Octave, ou o compilador, no caso de uma linguagem compilada, que não é o caso do Octave, nem do MATLAB. Bom, feito essa pequena melhoria que a gente fez aqui no código, vamos transformar essa operação numa função, né, do Octave ou MATLAB, como vocês queiram, tá certo? Então aqui eu vou realmente reproduzir aquele código como estava, só que agora, né, eu boto function, né, para vir uma função, boto aqui o parâmetro de saída, né, na verdade um parâmetro só, o nome da função, o sinal de igualzinho aqui, né, esse z é igual a isso aqui, e o nome da função, chamar de SOMAVET, com duas entradas x e y. Isso realmente faz a mesma coisa, né, do que aquilo lá, só que agora é uma função e eu posso usar, né, fazendo uma chamada de função como aqui embaixo. Então eu vou rodar esse cara aqui, para vocês verem, tá certo? E agora eu vou rodar alguns exemplos, tá certo? Do uso dessa função de SOMAVET, SOMAVETORES. Vamos lá ver, vamos rodar todos eles aqui, ver o que acontece. Então aqui primeiro, eu somei os vetores, né, x e y, bom, 12, 5, 7, 3, não tem novidade, era aquilo que eu já tinha, tá certo? Agora, eu estou somando, repara bem, eu estou somando um vetor de uns, w, tá certo? Com o vetor randômico, tá? E colocando em Z2, tá certo? Também tive uma soma aqui, tranquilo. Agora começa a aparecer algum problema que a gente vai ter que tomar cuidado. Olha aqui, ó. Eu vou pegar um vetor Q e um vetor S. Só que esse vetor Q aqui tem 3 linhas e esse vetor S aqui tem 4 linhas, apesar de serem vetores, né, terem só uma coluna. E vou tentar somá-los, tá certo? Repara que se eu somar Q com S, primeiro Q, depois S, vai dar, vou botar em Z3. O que acontece aqui no Z3? Bom, isso é um vetor com 3 posições, né? Um tinha 3 e o outro tinha 4. Tá estranho isso aqui, né? E mais estranho ainda que se eu fizer primeiro S, depois Q, dá errado, tá vendo? Dá errado. Tá dizendo, olha, você tá fora de limite, você está usando um vetor no lugar que você não definiu. Ele disse que está errado aqui. Legal. Por que está errado aqui? Porque nós estamos tentando somar vetores com número de linhas diferente, né? Não pode fazer isso. Ele aqui ele até fez, mas nós temos que tomar cuidado com essa função, porque ela pode acontecer. Sem querer, você pode passar dados incorretos e ela tem que se proteger disso aí, senão, entendeu? Se você acredita que a soma do Q com S, né, é essa aqui, você pode errar, né? Pode errar feio no teu programa. Então você tem que proteger disso. Vamos ver como é que o Octave faz isso aqui. Como é que ele soma Q e S, né? Na verdade, né? S aqui. Como é que ele faz isso? Tá? Ele vai somar. Como é que ele soma? Vamos ver. Ele diz assim: ó, não posso. Não posso somar. Porque o operador 1, o Q, é 3 por 1, e o operador 2 é 4 por 1. Não sei fazer isso. Tá? Então nós temos que fazer uma coisa parecida com isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar essa função SOMAVET. Tá? Repara que a gente está começando a aumentar, né?
Era só um loopzinho aqui, eu já botei, já aloquei zeros, já botei essa outra chamada para o final aqui, e agora estou botando uma coisa bastante importante, né? Que diz o seguinte, ó, se o tamanho, se o número de linhas, né, size de x de 1 é o número de linhas de x, for diferente do número de linhas de y, né, esse sinalzinho diferente, né, podia ser também tio igual, mas estou usando exclamação igual, sou mais acostumado. Se isso aqui é diferente disso, então ele apresenta um erro na tela. Erro, o tamanho do vetor tal é diferente do tamanho do vetor y. O vetor x é diferente do tamanho y e boto aqui. Depois vocês olham com calma como você... O que significa esse comando printf. Agora eu não vou gastar muito tempo nisso, não. Vocês deem uma olhada no help, testem fazer isso aqui, porque isso aqui está usando os comandos de mostrar em tela, tá certo? Além disso, como o Z não está inicializado, eu vou botar aqui um Z, not a number, né, para ele sair com alguma coisa, senão se ele sair sem nada, ele vai ficar enchendo o saco, fala, não pode, o Z, cadê? Você botou um Z para sair, mas não tem nada nele, então eu vou botar um not a number para dizer o seguinte, olha, não consegui fazer a operação. E o return, ele volta da função. Ele é como se fosse um end function aqui, tá certo? Ele volta da função e vai embora. Tá legal? Então aqui eu faço a primeira melhoria do código, né? Quer dizer, a primeira não, a segunda melhoria do código, que é fazer um teste para caso eles tenham números de linhas diferentes, ele dá um erro e sai fora. Tá? Então, por exemplo, vamos ver agora, vamos rodar esse novo código aqui, tá certo? Tá funcionando, vamos ver aqui como é que ele se comporta. Olha, tá vendo? O X tem 4 linhas, o Y tem 2 linhas. Ele fala erro, o tamanho do vetor X é 4 e é diferente do tamanho do vetor Y, que é 2. E o Z é not a number, não tem o que fazer. Tá legal? Então, isso aqui é um primeiro teste. Repara como a coisa vai aumentando, né? Agora a gente precisa de um outro teste, vou mostrar por quê para vocês. Repara agora que esse X aqui passou a ser, na verdade, uma matriz, né? 4 por 2. E o Y é um vetor 4 por 1. O que acontece se eu somar esses dois caras aqui? Usando o X, está vendo? É uma matriz, 4 por 2, o Y é uma matriz. Ele soma X, a primeira coluna de X com a primeira coluna de Y, tá isso aqui, com isso aqui, vocês vão ver que a soma desse cara mais esse dá esse aqui, e devolve o Z, quer dizer. E não tem sentido essa operação, na verdade, em álgebra linear, né? Você não pode somar esses dois caras aqui. Então nós temos que nos proteger também desse acontecimento, né? O Octave, ele tem uma coisa estranha, eu vou até mostrar para vocês aqui, mas não vou perder muito tempo com isso, mas se o Octave, quando soma x mais y, o que ele faz? Ele soma o x o y na primeira coluna de x e soma o y na segunda coluna de y, na segunda coluna de x também, entendeu? Isso não tem nada a ver com álgebra linear, isso é uma invenção do Octave. Mas nós não vamos entrar nessa, não. Não queremos, quer dizer, vamos sempre garantir que são vetores, né? E do tipo n, por enquanto, vetores tipo n mais 1, vetores em pé. Tá legal? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um teste. Olha só como a coisa vai aumentando, né? Eram 3 linhas de loop, já está aumentando. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou fazer um se outra vez, né? Se o tamanho de x2, ou seja, o número de colunas de 2, for diferente de 1, ou, isso aqui é ou lógico, tá? Barrinha, barrinha. Ou o número de colunas de y for diferente de 1, se essa acontecer ou outra, não tem que acontecer as duas, não. Só uma das duas precisa acontecer no ou. Então, eu dou um erro e digo, essa função é só para vetores n por 1, boto um none lá para não ter problema de ninguém querer usar aquela saída, porque ela não é um número, tá? E vou embora. Dou um return e vou embora, tá certo? Então, a nossa função agora passa a ser essa aqui, tá? E, quer dizer, o SOMAVET agora, daquele XY anterior que eu vou botar, errou, deu erro, tá?
essa função são apenas vetores do tipo n+1. Não dá mais nenhuma informação, a gente podia até botar aqui, não, um vetor tem 4 linhas, outro tem 2 linhas, não sei o quê, mas não precisa. O cara tem que ser responsável pelos dados que ele está te passando, né? Então, ele faz aquilo que tem que fazer, dá um erro, vai embora e tudo bem. Um abraço. Tá? Agora, para fazer um primeiro assim, encerramento dessa função, nós temos que fazer uma coisa essencial, que é, aqui no início da função, colocar o que ela faz, né? Então, soma vetores do tipo n+1, tudo com comentário, né? Percente, percente, percente aqui. Definir os parâmetros de entrada, são vetores x e y, vetores de dimensão n por 1, y vetor de dimensão n por 1. Parâmetro de saída, que é o z, tá certo? E aqui alguns comentários, né? Teste de sanidade dos dados, toda testando se os vetores são em pé, testando se as dimensões de x e y combinam. Estou avisando aqui, né? Estou dizendo aqui que se eu tirar essa atribuição do z aqui, dá um erro, então é importante eu botar o z com algum valor aqui, eu boto com none. Aqui eu digo que eu estou alocando espaço para z, então estou colocando comentários, tá certo? Estou colocando comentários. Não muda, isso que eu fiz agora não muda nada do programa, só aumenta a legibilidade do programa para você que está programando, para alguma pessoa que depois for programar, ou para você, daqui a 3 semanas, você voltar no teu programa, saber o que você fez, tá certo? Então, vou rodar isso aqui e vou rodar aqui agora o x 6 por 1, 6 por 1, tranquilo, não tem nada demais, tá certo? E uma coisa que a gente ganha de graça quando faz uma função em MATLAB ou Octave é que a gente pode usar ela de maneiras diferentes. Repara, a SOMAVET aqui que eu estou fazendo, eu posso passar como parâmetro do SOMAVET uma outra função, que no caso a própria SOMAVET, né? Eu estou fazendo SOMAVET, o primeiro vetor vai ser a soma do vetor x com y, depois eu vou somar com o vetor y, quer dizer, isso é igualzinho a fazer x mais 2y. Ou então, x, né, SOMAVET de x, y, estou somando x mais y, 2x, y, tá certo? Ou também eu podia passar, em vez de passar aqui uma variável, né, eu posso passar diretamente os vetores randômicos que eu quero, só para testar mesmo, não tem muito sentido isso aqui, então eu vou rodar isso aqui. Tá vendo? SOMAVET, somei, né? X mais 2y, 2x mais y, e aqui eu passei, né, o randômico para 2 e teve esse resultado W aqui. Tá? Então, por enquanto, vamos parar, tá bom nesse primeiro momento. Depois a gente vai entrar em subtração de vetores.